E aí, pessoal, a Marvel resolveu mexer num vespeiro e trazer de volta um dos seus vilões mais polêmicos, para dizer o mínimo. Hoje, a gente vai analisar a fundo essa reinvenção do Knu, o deus dos simbiontes, e tentar descobrir se, dessa vez, ele se torna o personagem que sempre prometeu ser. Essa citação aqui do David Harth, ela resume perfeitamente o problema com o Knull, o famoso Rei de Preto. Por anos, a percepção geral era exatamente essa. Um visual incrível, ameaçador, mas, por dentro, vazio. Faltava substância. E aí que fica a grande pergunta, né? Por que apostar de novo num personagem tão criticado? Bom, parece que a resposta da Marvel é uma reinvenção total. Uma tentativa de transformar um personagem que muita gente, digamos, adorava odiar. Mas pra gente entender essa mudança toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e lembrar quem era o Knull original. Por que, afinal, ele gerou tanta discussão? A proposta era épica. Um deus primordial do vazio, o criador de todos os simbiontes, inclusive do Venom, o cara declarou guerra à vida no universo. Só que, na prática, a execução deixou a desejar para muita gente. A sensação era de que ele era um vilão meio unidimensional, sabe? Genérico, sem uma motivação que realmente pegasse o leitor. Agora, vamos pular para a nova HQ, Knull número 1. E ela já começa quebrando expectativas. Não tem explosão cósmica, não. O que a gente vê é o deus da escuridão, acorrentado. Pois é, o todo-poderoso Rei de Preto foi ressuscitado, mas ele tá fraco, sem poderes e é prisioneiro de ninguém menos que Hela, a deusa asgardiana da morte, que agora se autoproclama a Rainha de Preto. E olha, a Hela não é só uma carcereira. A jogada dela foi muito mais audaciosa. Ela tomou o poder dele, assumiu o controle da colmeia simbionte e está usando o antigo deus como se fosse uma bateria, isso mesmo, uma fonte de energia para alimentar a própria conquista cósmica dela. É aqui que a coisa fica interessante. O escritor Al Ewing, que fez um trabalho incrível em O Imortal Hulk, entra em cena. E ele basicamente se pergunta, e se a maior fraqueza do Knull, essa falta de profundidade, fosse na verdade a sua maior força? A mudança de paradigma é total. O Knull deixa de ser só sobre poder bruto, sobre ser uma ameaça cósmica genérica. Ele passa a ser algo muito mais cerebral, perturbador, uma ameaça conceitual baseada em horror psicológico. Essa cena aqui ilustra essa nova ideia de forma brilhante. Ele escapa de uma jaula que teoricamente estava vazia. Por quê? Porque a jaula estava cheia de nada. E ele é o nada. O poder dele agora não é sobre força, é sobre esse terror conceitual, sobre usar a própria ideia do vazio como uma arma. E para complementar essa nova abordagem, a arte do Juan Ramírez abandona aquele estilo mais limpo de super-herói. O tom agora é descrito como visceral, mais sujo, com uma pegada de terror psicológico que lembra filmes como O Silêncio dos Inocentes. Claro que uma mudança tão ousada assim ia dividir opiniões, né? E foi exatamente o que aconteceu. A crítica ficou bem dividida entre quem amou a nova proposta e quem achou que, no fundo, nada mudou. De um lado, tem gente elogiando como uma reimaginação genial que abraçou as fraquezas do personagem e transformou em força. Do outro, críticos como o próprio David Harth, que apesar de elogiar a arte, acharam a história clichê e que ela não resolve o problema principal de tornar o Knull interessante. Mas atenção, essa minissérie de 5 edições não é uma história fechada. A Marvel já deixou bem claro que este é só o começo. É o capítulo fundamental que vai levar a um evento gigantesco no universo Marvel. Essa linha do tempo aqui mostra que a coisa vai escalar muito rápido. A fuga de Knull da Hela é só o primeiro passo. Depois disso, o que nos espera é um confronto direto com o Thanos e um crossover que vai preparar o terreno para o próximo grande evento dos simbiontes. Então, a história não é só sobre vingança. O Knull está atrás de uma arma super poderosa, a lança da toda a luz. O problema? Thanos também quer essa lança. Isso já prepara um conflito de titãs, e as consequências vão se espalhar, chegando até o Homem-Aranha com uma revelação que promete ser bombástica. Peter Parker descobrindo que a Mary Jane é a nova hospedeira do Venom. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que essa repaginada foi suficiente para transformar o Knull num vilão memorável? Ou será que ele continua sendo só uma casca bonita, um visual legal, sem nada por dentro? O jogo começou, e parece que todo o universo Marvel está prestes a descobrir a resposta.